Olá, paz seja convosco. Vamos para o último capítulo. Teologia Pastoral. Capítulo 7. Outros aspectos importantes da vida do pastor. Neste capítulo estudaremos sobre as realidades vividas pelo pastor, ou seja, o mundo que orbita ao seu redor, não só como ministro, mas como pessoa humana. O pastor e sua vida pessoal. O pastor tem uma vida particular como qualquer pessoa humana. O pastor tem direito à privacidade pessoal, em família, nos seus negócios e nas suas relações humanas. Seu lar é inviolável como o de qualquer cidadão. Como qualquer pessoa, o pastor fica doente e conta ou deixa de contar tal situação a quem quer que seja. O pastor também sofre. Na sua condição humana, precisa ter as suas necessidades pessoais e básicas satisfeitas. Neste sentido, deve trabalhar e conscientizar o seu rebanho de que deve ter uma vida digna. Caso o ministério, igreja local ou ministério pessoal, ainda não ofereça condições de sustento suficiente, o pastor deve, como Paulo, exercer uma profissão a fim de complementar a sua renda, a fim de que a sua pessoa e a sua família não sejam prejudicadas. E até muitas vezes criem raízes de amargura desnecessárias em relação à igreja e a Deus. O pastor tem o direito constitucional de ir e vir, com um livre trânsito em todo o território nacional. O pastor tem segredos e precisa ter confidentes, se necessário. Na vida do ministro de Deus não deve haver nenhuma área de trevas, pois em sua vida deve brilhar a luz do Espírito de Deus, e ao Senhor que o ama, o acompanha e o ajuda, prestará contas de tudo. Hebreus 4.13. Como pessoa, independente do título que foi revestido, o pastor deve ser uma pessoa coerente. Não só a sua igreja ou liderados buscam isto, mas a sociedade também, e até exige harmonia entre o discurso e a praxis, prática. É lamentável quando, por falta de consciência pessoal, o pastor atua espiritualmente dentro da igreja, mas tem atitudes carnais particularmente. 1 Timóteo 4.12. O pastor deve ser admirado, sem ser um mito. Quanto a isto, deve cuidar para não construir o mito, instituir-se como tal, devido à sua própria humanidade. Do Senhor não se zomba. Como sabemos, Deus não divide a sua glória com ninguém. O estado civil do pastor. O versículo que vou enunciar, em relação ao pastor, é mais relevante do que para qualquer cristão e quero usá-lo também para me referir à questão do pastor contrair o estado do matrimônio. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha, o dirigir os seus passos. Jeremias 10.23. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, firmes, no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3.5 e 6. Quanto à segunda decisão mais importante da vida de uma pessoa, o pastor precisa ter a direção do Senhor quanto ao casamento. O casamento é o plano de Deus para a maioria das pessoas. E neste sentido a Bíblia se mostra um livro aberto para o casamento e não apoia o claustro. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao matrimônio ela apresenta questões práticas, pois é um manual para a vida cotidiana. Ela diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idoneia. Gênesis 2.18. Este versículo diz que o homem tem o dever, a honra e o direito de casar-se. O pastor solteiro. A Bíblia é clara em dizer que o matrimônio é um dom de Deus, tanto quanto o celibato. Contudo, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, não se casasse. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, para o seu estado civil, um de uma maneira, casar-se, e outro de outra, permanecer solteiro. Ponto. Paulo é explícito em dizer aos solteiros e viúvos que, se não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios 7.9. Contudo, não tenha pressa. A Bíblia ensina e assevera que os viúvos podem se casar novamente, porém coloca uma condição, mas somente no Senhor. 1 Coríntios 7.39. Com quem vou me casar? Esta é uma boa pergunta, concordam? Porém encontrar uma noiva, um noivo e decidir, é este
é realmente difícil. O princípio mais importante aqui é: a pessoa precisa ter o que você necessita, e por sua vez, esta pessoa deve necessitar do que você tem para oferecer-lhe. Outro princípio a ser considerado é colocado aqui como uma pergunta: qual moça ou moço que pode ser uma bênção para mim e eu a amando de todo o coração poderei ser uma bênção para ela? Para poder tomar a decisão de se casar você precisa responder as seguintes perguntas. Primeiro, estou amando ou é só atração? Não existem fórmulas para responder esta pergunta, mas uma das características do amor é que ele se revela através do serviço, ou seja, amar é buscar o bem da outra pessoa. Em 1 Coríntios 13 você irá encontrar as atitudes do amor. A palavra de Deus é o referencial seguro para você fazer sua autoanálise e descobrir se está amando com a qualidade preciosa que Paulo apresenta. A atração não é errada, é necessária, contudo, o sexo é para expressar o amor, e não um sinônimo dele. Segundo, essa pessoa crê ou não em Cristo? Se você quer realmente um matrimônio que possa ser conduzido à felicidade, você precisa estar decidido a casar-se dentro da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você não entre em julgo desigual com os infiéis, e no caso do ministério pastoral, com os incompatíveis ou rivais aos planos de Deus para você. As evidências de um cristão são, escrito em 1 João 1-5. Se arrepende e confessa o seu pecado diariamente, 1.9. Guarda a palavra de Deus, 2.3-6. Ama seu irmão, 2.10. Não ama o mundo, 2.15. Não vive na prática deliberada do pecado, 3.9. Vence o mundo, 5.4. Terceiro, estou orgulhoso dela ou me envergonharia de apresentá-la a alguém importante. Quarto, considero-a inferior a mim em algum sentido? Alguém diz que ela é inferior a você em algum sentido? Qual é a sua reação? Este alguém está correto? Ela poderia ser motivo de vergonha ou um peso em sua vida? Se for assim, não se case. Quem ama verdadeiramente, não considera o outro inferior. A motivação para o casamento deve ser o amor baseado no companheirismo forte, numa cumplicidade. O amor não é uma opção para o casamento, é a base, o ambiente, a atmosfera, é o óleo que mantém o casamento funcionando com suavidade. Quinto, sinto respeito por ela ou tomo certas liberdades, maltratando-a ou abusando dela. O verdadeiro amor é puro e alegre, não é egoísta, não pensa mal do outro, não ofende com palavras ou atos, antes protege, é terno e paciente. Sexto, quando oro, sinto tranquilidade ao me imaginar casando com ela, ou tenho dúvidas que me inquietam. Colossenses 3.15. Cuidado! Satanás também pode querer roubar-lhe a paz, você precisa de discernimento nesta hora. Sétimo, tenho plena confiança em seu amor e fidelidade, ou alimento suspeitas e ciúmes infundados, inventados pelo meu coração? Oitavo, podemos conversar juntos por longas horas sem sentir tédio ou quase não temos assunto. O amor fala. Sem diálogo logo morre. O amor não é automático, mas cultivado entre dois seres inteligentes. Nono, estou disposto a esperar o tempo que for necessário? O verdadeiro amor sabe esperar o tempo adequado. Décimo, quero ser o tipo de pessoa que ela possa respeitar ou pretendo fazer tudo pela força. Quero impor sempre a minha opinião e meus desejos, ou procuro fazer o bem e satisfazer os desejos alheios. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. 11º, sinto-me atraído fisicamente por essa pessoa com quem penso casar-me? Necessário apreciar fisicamente a outra pessoa. Muitas pessoas se casam sem apreciar fisicamente o cônjuge em nome da espiritualidade ou de viver uma vida santa para Deus. Deus não nos pede isto, e a Bíblia não tem vergonha do sexo, muito pelo contrário. O amor deve ser colocado na sua perspectiva correta. Ele é emocional, ele é espiritual, ele é fraterno, ele é erótico. Não despreze a atração física, ela não é imprópria ou pecaminosa. 12º, meus pais, e os dela, e
estão satisfeitos e de acordo com o nosso noivado e casamento? Se os pais não aprovam, é perigoso insistir nos planos. Não é justo. A obediência do jovem a seus pais agrada ao Senhor. A bênção dos pais é imprescindível tanto espiritual quanto emocionalmente. Casar sem a bênção dos pais rouba a paz interior. Procure saber por que ele se opõe. Talvez um simples esclarecimento resolva tudo. Mas seja sincero, claro e humilde. A pressa, a arrogância e a pressão de nada adiantam. Deixe Cristo controlar o seu temperamento e a situação. 13º. Vocês oram juntos? A união e a comunhão entre vocês e com Cristo são a força espiritual de um casal, e a base da construção da espiritualidade da família. Que Cristo seja a base do noivado e do casamento e não o eu. Devemos orar muito e cuidar bem da escolha do par. O pastor casado, a família do pastor. O pastor deve ser prudente e cauteloso na vida conjugal, buscando ter um bom casamento, desenvolvendo um lar de fé, pois não existe no plano de Deus o lar incrédulo. A esposa do pastor. O cônjuge do pastor deve levar em consideração a sujeição da esposa ao ministro ou o apoio do esposo à ministra. Um mau exemplo será uma influência maléfica. O cônjuge do ministro deve ser piedoso, ter vida espiritual. As obrigações junto à família. As responsabilidades que precisa assumir na igreja. As mulheres também têm ministério. Requer-se ética também do cônjuge do pastor. Requer-se que o cônjuge do pastor também mantenha relações sociais com a igreja e com a sociedade. Que é uma intercessora do pastor. Necessidades espirituais do pastor. Dentre as necessidades espirituais do pastor, destacamos o pastoreio de pastores. Pastores são homens que se dão e se doam ao ministério e à ajuda às pessoas, no sentido integral do ser, ou seja, estão atentos para suprir as necessidades espirituais, emocionais e físicas do rebanho. Mas é necessário que a alma do pastor seja cuidada. Esta tem sido uma iniciativa importante na Igreja do Evangelho Quadrangular, e que tem trazido resultados abençoadores na vida pessoal dos servos de Deus que já têm experimentado esta oportunidade. Como aluno, você deve incorporar esta necessidade. Um pastor mentoreado está muito menos suscetível a cometer erros que têm sido trágicos e dramáticos, além de escandalosos no reino de Deus. Preste atenção ao assunto. Vamos lá. Pastoreio de pastores. A visão de pastoreio de pastores, cada pastor com um mentor, cada igreja com liderança saudável. Mentor. Pessoa com uma graça especial comprometida em nos ajudar a crescer regular e intencionalmente em nossas vidas e ministérios. Cada pastor. Cada igreja. Leva-nos à necessidade inegociável de apoiar e encorajar pastoreio, mentoria dos pastores. Liderança saudável. Deixa claro que nenhum pastor é saudável sozinho. Precisamos criar uma cultura do reino de Deus ao nosso redor, especialmente através de relacionamentos comprometidos e saudáveis. A importância do pastoreio de pastores. Entendemos que pastoreio de pastores é o apoio a pastores e seus cônjuges, que proporciona cobertura espiritual e assessoria no desenvolvimento de suas vidas e ministérios. Isto normalmente acontece através de grupos pequenos que se reúnem regularmente para compartilhar suas vidas e ministérios e orarem uns pelos outros. Quando um pastor não tem quem lhe estenda cuidado pastoral, ele sofre. Isso ocorre por ele não ter um ambiente seguro no qual se abrir, expressando suas dores e dificuldades. Ele não cresce como deveria porque não há ninguém que o ajude a superar seus pontos fracos. Esgota-se facilmente, sempre dando e nunca recebendo. Muitas vezes a igreja, a denominação, ou até o próprio pastor, acabam achando que é assim mesmo que deve ser porque consideram que se sacrificar é uma indicação de que ele está dando sua vida pelas ovelhas. Além do pastor sofrer, por falta de um apoio pastoral, em sua própria vida, quem mais sofre quando não existe tal apoio? Podemos dizer o seguinte: seu cônjuge sofre. Toda pessoa que tem um chamado para esse ministério, se for honesta, vai admitir que facilmente deixa o ministério tornar-se prioridade acima de seu cônjuge.
Muitos têm brincado dizendo que o pastor tem duas mulheres, a igreja e a esposa. Os filhos sofrem. Quantas vezes os filhos dos pastores querem ser qualquer coisa, menos pastor? Mesmo que sintam um chamado para o ministério, geralmente têm em mente ser outro tipo de ministro ou pelo menos não ser um pastor como seu pai. Os líderes da igreja sofrem. Eles não recebem um cuidado pastoral para suas vidas porque o pastor não sabe como estender o que nunca recebeu. A igreja toda sofre. Quando o pastor, seu cônjuge, seus filhos e os líderes da igreja sofrem, é impossível que a igreja também não sofra. Os membros da igreja, via de regra, veem o pastor como modelo de um crente maduro e procuram imitá-lo. Isso pode levar a uma igreja ativista, marcada pela solidão. O mundo sofre. Jesus falou que o amor seria a marca que convenceria o mundo de que somos discípulos verdadeiros. O pastor e a igreja que têm as características acima não atrairão os descrentes, e se os atrair, pode ter dificuldade em oferecer saúde emocional e espiritual para eles. Deus sofre. Ninguém sofre sem que Deus sofra também. Se nós pudéssemos enxergar o coração de Deus para com seus pastores, em muitos casos veríamos um coração quebrantado. Deus ama tanto a seus pastores que sente muito por eles não receberem amor e cuidado em suas vidas. A base dessas afirmações encontra-se na pergunta: o pastor precisa de um pastoreio? Ele ainda é ovelha ou já não tem necessidades? É um super-homem espiritual e emocional ou também precisa de cuidados em sua vida? Ele é gente de carne e osso ou não tem mais pontos fracos ou vulneráveis? É muito difícil mudar costumes, hábitos e mentalidades estabelecidos ao longo dos anos. O que você, ou seu pastor, se você não é pastor, precisaria fazer para passar a experimentar um pastoreio em sua vida? Como funciona o pastoreio de pastores? Sugerimos que o pastoreio de pastores inclua 4 funções. Primeiro, cuidado pastoral de sua vida. Segundo, assessoria ministerial. Terceiro, ouvir a Deus juntos, tornando algo bem subjetivo mais objetivo, encontrando soluções de Deus para decisões difíceis. Quarto, estudar um assunto juntos, assim crescendo intencional e profundamente. Vejamos cada um destes com mais profundidade. Cuidado pastoral da vida do pastor, prestação de contas. Isto pode acontecer de múltiplas formas, sejam informais ou mais formais. A seguir oferecemos 10 perguntas excelentes para prestação de contas em grupos de 2 ou 3 pessoas. É importante que sejam do mesmo sexo para evitar intimidade neste contexto entre homens e mulheres. Se chegar a 4, deve-se dividir em 2 duplas, a fim de que cada um realmente tenha tempo de compartilhar, dentro do espaço de 1 hora. O crescimento de 2 para 3 ou 4 pessoas e então dividir, para repetir o processo, permite que o movimento de apoio mútuo se multiplique. Durante os últimos 7 dias, você foi testemunho da grandeza de Jesus Cristo com suas palavras e ações? Falou de Jesus para um não crente? Foi completamente íntegro na área financeira? Deu prejuízo a alguém? Aceitou troco a mais? Deu um cheque sem fundos? Gastou mais dinheiro do que deveria? Deu atenção apropriada para sua família? Escutou as pessoas com amor? Gastou tempo conversando com seu cônjuge? Respeitou e cuidou dele, ou dela? Falou mal de alguém? Usou palavras torpes? Feriu alguém verbalmente? Cedeu a um vício ou a algum comportamento que poderia lhe escravizar? Explique. Alguém o magoou? Você já o perdoou? Ficou irado depois do pôr do sol? Ainda está irado? Expôs-se à pornografia ou se excitou de uma maneira inapropriada em pensamentos ou na prática? Se for casado, imaginou-se num relacionamento romântico com alguém além de seu cônjuge? Você leu a palavra e ouviu de Deus esta semana? Como foi seu tempo devocional? Acrescente sua própria pergunta. Em tudo que relatou, você realmente falou a verdade? Assessoria ou mentoria ministerial.
Uma estrutura simples e flexível para mentorear ou municiar pastores líderes é um trio onde a cada encontro, cada um exerce um desses três papéis. O mentoreado, um mentor e o observador que comenta ao final do processo os pontos fortes e um ou dois que podem ser melhorados na parte do mentor. É recomendável utilizar o modelo AROA, que significa alvos, realidade, opções e ação. Vamos detalhar cada um. Alvos. O que o mentoreado deseja que mude em sua vida? As pessoas normalmente vêm com um problema na cabeça. Problemas focalizam o passado e o negativo, alvos focalizam o futuro e o positivo. Realidade. Qual sua realidade? O que impede e o que contribui para que a mudança aconteça? Opções. Geralmente a pessoa enxerga poucas ou nenhuma opção. Tome 3 minutos para cada um anotar possibilidades e depois faça uma lista em conjunto de suas ideias. Trabalhe com uma tempestade de ideias onde, inicialmente, tudo vale. Isso libera criatividade. Ação. Identifique passos iniciais de forma escrita e para quem irá prestar contas. Ouvir a Deus junto com outros colegas. Tendo definido uma área na qual o grupo ou um membro dele precisa ouvir de Deus, o grupo pode entrar num período de silêncio para ouvir ao Senhor, 2 a 5 minutos. Se estiver fazendo isso a favor de uma pessoa, ele pode ficar sentado onde está, como também existe a opção de que o grupo interceda com imposição de mãos. Durante esse silêncio, todos devem ficar atentos ao que o Espírito Santo trouxer às suas mentes, especialmente passagens bíblicas chaves. Veja João 16.12 a 15, Hebreus 4.12. Ao concluir esta ministração, a pessoa ministrada deve expressar para Deus o que está sentindo. Para não perder a profundidade do que foi ministrado, ela também deve escrever o que ouviu Deus falar e o que sentiu Ele fazer, antes de dormir essa noite. Estudar um assunto juntos. 3 possíveis ritmos de pastoreio de pastores. Primeiro, semanal. Quando tem um projeto específico de alta prioridade que querem completar. Pode ser um projeto de discipulado ou formação intensiva e intencional para suas vidas, como, por exemplo, o estudo do livro O Líder que Brilha, de David Corfield, editora Vida. Um curso especial de reciclagem. Uma missão ou projeto, trabalhando como uma equipe de ministério num projeto ligado, por exemplo, a ganhar a cidade ou bairro para Cristo. Uma proposta estruturada para implementar uma nova estratégia em suas igrejas, por exemplo, desenvolvendo uma equipe pastoral que experimenta o pastoreio ou iniciando grupos familiares com um projeto piloto. Segundo, quinzenal. Quando um projeto semanal não precisa mais de tanto investimento ou quando esse investimento requer reprodução em outros grupos que irão exigir mais tempo dos líderes para com esses novos grupos. Terceiro, mensal. Adequado para pastores com pouco tempo ou com relacionamentos maduros, por exemplo, depois de estabelecer um alicerce nos encontros semanais e quinzenais e estar numa fase da reprodução do pastoreio para outros. Este ritmo também serve para pastores que moram longe uns dos outros e não têm condições de reunir-se com mais frequência. Necessidades emocionais do pastor. Do caráter do ministro ideal, como imaginou na sua alma, assim é. Provérbios 23.7. Quando o coração está cheio das boas qualidades de caráter, tais como fé, amor, bondade, paciência, segurança, fidelidade, lealdade e santificação, entre outras, tais qualidades serão transparentes e os demais perceberão que tal pessoa é realmente um homem de Deus, já dizia o pregador Salomão e grande sábio. Jesus falou que, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12.34. Diante disso, podemos pontuar algumas qualidades de caráter que devem ser naturais no ministro do Evangelho. Estas qualidades de caráter são possíveis e passíveis de desenvolvimento e aperfeiçoamento, caso o servo de Deus não as traga de berço. Este aperfeiçoamento também é resultado da comunhão íntima com Jesus e do trabalho do Espírito Santo. Para evitar o desgaste. Uma das questões fundamentais para se evitar o desgaste emocional e mental do pastor é a fidelidade mútua entre o pastor e a igreja. O pastor e a igreja devem ser fiéis um ao outro.
Os compromissos de ambos devem ser respeitados bilateralmente. No entanto, o pastor deve ser o modelo, mesmo que os oficiais da igreja, diretoria, ministério, diaconato, ou outro órgão representativo local, não o sejam. 1 Timóteo 4.12. O pastor e a igreja devem ser fiéis à doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos, que é a mesma da igreja de Jesus ou igreja apostólica. O pastor deve zelar por essa doutrina. Doutrina não são costumes. O pastor deve ser leal e honesto e disponível à sua denominação, andando em conformidade com os estatutos e regimentos desta. O pastor não deve provocar divisão na igreja, nem levar as ovelhas do Senhor que lhe foram confiadas para outro credo. A igreja deve seguir com amor e rigorosamente a orientação do seu fiel pastor, bem como honrá-lo, apoiá-lo e zelar por seu bom nome, pois, inevitavelmente, em termos sociais, ele e a igreja são um. A autorrealização do pastor. A hierarquia de necessidades de Maslow, a seguir, é uma divisão hierárquica proposta por Abraham Maslow, um dos principais fundadores da psicologia transpessoal, em que as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Cada um tem de escalar uma hierarquia de necessidades para atingir a sua autorrealização. Conforme a figura na página 89 temos, onde começamos com o nível mais baixo. Ou seja, a necessidade básica. Fisiologia. Respiração, comida, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Amor, relacionamento. Amizade, família, intimidade sexual. Estima. Autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. E por último, o nível mais alto. Realização pessoal. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Maslow define um conjunto de 5 necessidades descritas na pirâmide. Necessidades fisiológicas, básicas, tais como a fome, a sede, o sono, o sexo, a excreção, o abrigo, necessidades de segurança, que vão da simples necessidade de sentir-se seguro dentro de uma casa a formas mais elaboradas de segurança como um emprego estável, um plano de saúde ou um seguro de vida, necessidades sociais ou de amor, afeto, afeição e sentimentos tais como os de pertencer a um grupo ou fazer parte de um clube, necessidades de estima, que passam por 2 vertentes, o reconhecimento das nossas capacidades pessoais e o reconhecimento dos outros face à nossa capacidade de adequação às funções que desempenhamos, necessidades de autorrealização, em que o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser. É neste último patamar da pirâmide que Maslow considera que a pessoa tem que ser coerente com aquilo que é na realidade, temos de ser tudo o que somos capazes de ser, desenvolver os nossos potenciais. Maslow estava insatisfeito com sua própria teoria, dizendo que lhe faltava o fato de o homem ser um ser espiritualizado. Para ele, era importante a espiritualidade e as características da consciência alterada, teoria de Stanislav Grof. Criou então, com a ajuda de outros psicólogos, uma teoria que era abrangente nesse aspecto. Incorporou ideias de Carl G. Jung, que era um estudioso dos aspectos transcendentais da consciência, na psicologia transpessoal. Esta fala de vários níveis de consciência, que vão do mais obscuro, a sombra, até o mais alto grau de consciência, o transpessoal. Por ter seu foco na consciência e seus aspectos, foi também chamada de psicologia da consciência. Necessidades físicas do pastor. Os cuidados pessoais do pastor. Os cuidados abaixo relacionados são indiscutíveis e indispensáveis para o bom desempenho do ministério. São eles: primeiro, cuidado com o próprio corpo, pois é santuário do Espírito Santo qual o usa. Segundo, exercício físico proveitoso. Terceiro, vigor físico. Quarto, não abusar do corpo, alimentar-se saudavelmente, em horários certos, tantas vezes quantas necessárias. Quinto, higiene pessoal. Sexto,
repouso adequado e regular. Sétimo, uso de abrigo adequado nos cuidados com as mudanças de temperatura. Oitavo, não exigir do corpo mais do que ele é capaz de suportar. Não ultrapassar o limite, e só você o sabe. Nono, não ser preguiçoso. Décimo, não cultivar a ociosidade destrutiva, tão interessante ao diabo. 11º, não ser glutão. 12º, jejuns prolongados e frequentes podem trazer grandes e graves prejuízos à saúde. Outros aspectos e necessidades relevantes. Da inabilitação para as funções. Não estão habilitados para as funções ministeriais os que desejam ingressar na obra com intenção de obter meios de ganhar dinheiro. Desejo de poder ou mando. Se eu for pastor, espírito de grandeza. Necessidade intelectual, cultura geral e sólida. O ministro deve ter cultura geral sólida. Não pense em delimitar o campo ou a área de conhecimento do pastor. Além da teologia, ele precisa ter os seguintes conhecimentos: psicologia, a fim de conhecer melhor o comportamento humano. Filosofia, para aprender a articular o pensamento e ter uma visão mais ampla das várias correntes do pensamento humano. Sociologia, a fim de compreender os problemas que afligem a humanidade, especialmente a comunidade onde trabalha e os grupos que a cercam. Direito, para que possa orientar suas funções ministeriais e aconselhar na comunidade cristã, sem ferir o direito alheio, bem como, para salvaguardar interesses da própria igreja. Geografia, para localizar no espaço certos fatos relacionados com os vários grupos humanos, especialmente com o povo judeu ou com os cristãos. História, a fim de examinar os acontecimentos sociais, econômicos e físicos relacionados aos fatos bíblicos. Língua pátria ou do grupo onde vai pregar, para ensinar a palavra. Naturalmente, este conhecimento é muito mais do que útil, é indispensável. Outros conhecimentos de seu interesse. A necessidade de ser contextualizado, o pastor atualizado. O pastor deve ser uma pessoa atualizada com a sua época, portanto requer-se de ser maleável. Observador de sua época para atuar com segurança, a fim de atingir todos os segmentos da sociedade. Adaptável a determinadas situações. Perspicaz. Moldável. Não facilmente influenciável. Não raro, precisa descer ao nível do ouvinte ou de quem ensina. Precisa ser uma pessoa equilibrada. Precisa acompanhar o desenvolvimento, o progresso de sua época, senão, ficará sozinho. Precisa ocupar posição equidistante, para não se comprometer com correntes negativas ao seu trabalho de mensageiro de Cristo. Não deve ser retrógrado, mas ser capaz de se adaptar e responder, tanto pessoalmente quanto através de sua mensagem, às necessidades da contemporaneidade. Deve comunicar-se por meio da linguagem da época de seus contemporâneos ou público-alvo para ser compreendido. Ter noção da órbita das experiências, condições espirituais, culturais e mentais de sua geração e das classes sociais ao seu redor. Deve ter capacidade de dialogar com o homem culto e com o ignorante, com o rico e com o pobre, tal como Paulo. Um ministro atualizado para obter sucesso não precisa se aliar a políticos ou correntes filosóficas, não precisa procurar juntar-se a grupos subversivos que desejam adaptar o evangelho às suas ideias marxistas, comunistas ou socialistas, nem àqueles que buscam um falso ecumenismo, com suposta interesseira tolerância, com um manto de unidade ou comunhão cristã. As prioridades do ministro. Os profissionais do mundo do trabalho devem ser comprometidos com suas prioridades profissionais. O pastor não é um funcionário ou empresário, mas como ministro realiza um trabalho específico, que é a obra do ministério. Então, no âmbito ministerial, suas prioridades, de acordo com a Escritura, são: primeiro, Deus em primeiro plano em seu ministério e em sua vida. Segundo, eu, ministro do Senhor, em segundo plano. O pastor precisa ir muito bem espiritual, emocional, moral e fisicamente. Terceiro, cuidado com a sua própria família. Quarto, cuidar bem da igreja. Quinto, ser pastoreado, mentoria, cobertura espiritual. Sexto, vida acadêmica, atualização ou reciclagem ministerial.
Note que estas prioridades não são as conhecidas prioridades pessoais, mas as prioridades no contexto do ministério. A escola de prioridades pessoais do pastor são: primeiro, Deus. Segundo, cônjuge e filhos. Terceiro, ministério, trabalho. Quarto, paz. Quinto, estudos e especializações. Sexto, vida social, parentela, amigos e demais irmãos em Cristo. Outros cuidados práticos. O planejamento de atividades. Ninguém respeitará a sua agenda por você. Uma atividade planejada renderá mais e poupará tempo, dinheiro, espaço e fadiga. Tempo para oração e estudos. Leitura bíblica programada. Visitas pastorais. Uma escala semanal de serviços. Preparar obreiros para auxiliá-lo. Quanto à situação financeira do ministro. Alguns cuidados devem ser levados em consideração quanto à situação financeira do pastor, para que o servo de Deus não venha a ficar comprometido moralmente na sociedade ou na igreja, com problemas que poderiam ser evitados. A vida financeira do ministro tem de condizer com o título que o acompanha. Assim, precisa de cuidados especiais. Quanto ao seu salário. Quanto à maneira de administrar suas finanças. Quanto aos resultados práticos na vida cristã, em face ao bom ou mau destino que der a seus vencimentos. O comércio julga o ministro, o crente, e sua religião pelo modo como eles cumprem seus compromissos financeiros. Se for pontual, o pastor e sua religião são verdadeiros. Dizem: seu fulano é que é crente, seu fulano é que é pastor. Se não, nem ele, nem sua religião valem alguma coisa. Sua garantia está na própria moral e no controle da administração de seu próprio dinheiro. O ministro não é, normalmente, um funcionário da igreja, nem a igreja é um órgão patronal propriamente dito, embora o sustento do pastor venha dela. Digno é o obreiro do seu salário. Na igreja do Evangelho Quadrangular, o estatuto e o regimento interno prevê que, havendo possibilidade da igreja, a mesma poderá oferecer ao pastor, além do sustento pastoral, o auxílio moradia, despesas com manutenção da casa pastoral, água, luz e telefone da casa pastoral, assistência médica, seguro de vida, seguro funeral, etc. O pastor, como autônomo religioso, deve inscrever-se no INSS e recolher o depósito para o seu benefício de aposentadoria. Esta responsabilidade não é da igreja. Quando a igreja tem seu próprio automóvel, as despesas de combustível são pagas pela igreja. As despesas de viagens e estadas do pastor, quando a serviço do ministério, são pagas pela igreja, mediante comprovantes e relatório de viagem padrão. O ajuste do sustento pastoral. O ajuste desse sustento é recomendável que seja na base de salário, para evitar mal-entendido e parecer exploração de um lado ou de outro. A igreja não precisa e nem deve explorar, como não deve ser explorada. Então o valor total do sustento pastoral deve ser de acordo com um determinado número de salários mínimos, aprovados pela diretoria da igreja. Na igreja do Evangelho Quadrangular o piso de sustento pastoral é de um salário mínimo, e o teto é definido pelo conselho diretor local, de acordo com a realidade financeira de cada igreja. Critérios para estabelecer o sustento pastoral. A igreja e o conselho diretor local precisam entender que o pastor tem necessidade de subsistência, tem encargo de família, educação dos filhos, vestimenta, transporte, e que o mesmo é seu representante como é de Cristo. Portanto, não deve se apresentar como mendigo, envergonhado e desgostoso. Aquele que dá também precisa receber, tem direito a receber. Também se deve levar em consideração que o pastor precisa fazer estudos especiais, atualizar seus conhecimentos, fazer constantes leituras, possuir meios de comunicação e de transporte. Caso contrário, ficará atrás da sociedade, dos membros de sua igreja e dos demais colegas de ministério. Ele é pastor e representante da igreja do Senhor, e não de miseráveis. Há pessoas que constam no rol de membros das igrejas que murmuram, não contribuem e prejudicam a vida, a alegria, o estudo, as oportunidades e até o sustento do pastor da igreja. Criticam, por exemplo, roupas, residência,
carro do pastor, etc. Os cuidados do pastor com suas finanças. Não é prudente, recomendável e honroso ao pastor estar preso a dívidas. Se o pastor não comprar a crédito, será melhor, entretanto essa prática não é desonrosa ou proibida. Se comprar a prazo, que seja pontual nos pagamentos, principalmente se a compra for por meio de fiador ou avalista. E não deve ficar devendo no comércio, muito menos a membros da igreja que dirige. Quando for transferido de cidade, não deve deixar pendências financeiras. O pastor só deve contrair dívidas além de suas posses em casos inesperados, como doenças, perdas extraordinárias ou compra de bens duráveis. Ele precisa ter força moral para ensinar e exortar os membros de sua igreja sobre esses assuntos. O pastor e o dinheiro da igreja. Não fica bem ao pastor usar dinheiro que lhe foi confiado pela igreja em suas necessidades particulares e não ter condições de restituí-lo no momento de fazê-lo. Todos saberão o que será deprimente. Portanto, o pastor deve ter autorização do conselho diretor local para receber uma ajuda extraordinária, desde que a igreja tenha condições de fazê-lo. Esta ajuda poderá ser como uma oferta extraordinária ou um adiantamento de sustento pastoral que deve ser devolvido. Quando o pastor usa particularmente o dinheiro da igreja, sua influência sofrerá graves consequências, e não poderá manter a mesma confiabilidade que todos exigem dele e que deve oferecer. A administração do dinheiro da igreja tem grande influência na atuação do pastor, fazendo com que seu conceito, prestígio e confiança cresçam ou diminuam. O descuidado cavará a sua própria ruína, perante a igreja, com reflexo na denominação e até fora dela. O nome do pastor deve impor respeito e sua palavra deve ter peso e poder para condenar atos de rebeldes e desobedientes, e Deus o exaltará perante o povo e perante o mundo. As obrigações da igreja para com o pastor. No Novo Testamento o título correto para o homem de Deus é ministro ou servo. Esta é uma escolha do Espírito Santo, não exatamente da igreja, embora ela participe como um instrumento e ambiente para a manifestação dos dons e do ministério. Antes de tudo, o pastor é servo de Deus enviado pelo Espírito Santo. A igreja onde ele serve em nome do Senhor Jesus e de seu ministério, tem o dever sagrado de sustentá-lo. Como ministro e pregador do Santo Evangelho, ele tem sua chamada e seu sustento espiritual vindo do Espírito de Deus. Como homem, no entanto, é igual a qualquer outro ser humano, dependendo do trabalho para sustento próprio e de sua família. A igreja que se beneficia de seu tempo, de seu trabalho e missão de ensinar e guiar, deve arcar com a responsabilidade de sustentá-lo e protegê-lo financeiramente. 1 Coríntios 9:7-14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. As orientações para a igreja referente aos pastores visitantes. Quando a igreja, através do seu pastor ou líderes, convidar um pregador, um mestre, um missionário, um evangelista, um avivalista, um conferencista, um ministro itinerante que realiza campanhas, ou um pastor que lhe auxilie na estruturação e implantação de projetos locais, deve subsidiar as despesas de viagem, hospedagem, alimentação do mesmo, e ofertar-lhe condignamente. Neste slide, atingimos o ponto culminante de nossa apresentação com o título Conclusão. Aqui, realizamos uma síntese impactante dos pontos-chave discutidos ao longo da apresentação, reforçando a importância da fidelidade mútua entre o pastor e a igreja, o comprometimento com a doutrina e o zelo pela unidade. Nossa intenção ao recapitular esses elementos fundamentais é proporcionar uma visão holística e integrada do papel pastoral. Destacamos como a relação simbiótica entre o pastor e a igreja é vital para a saúde espiritual e o crescimento contínuo de ambas as partes. Reiteramos a ênfase na lealdade à doutrina, ressaltando que é por meio desse comprometimento que se constrói uma base sólida para a comunidade eclesiástica. Além disso, enfatizamos a exploração da autorrealização do pastor, destacando a importância de atender às necessidades emocionais por meio da espiritualidade. Esta recapitulação busca reforçar a ideia de que um pastor autorrealizado não só beneficia a si mesmo, mas também contribui significativamente para o bem-estar da congregação. Ao concluir,
Não apenas resumimos os pontos abordados, mas também lançamos um desafio e um convite à reflexão. Incentivamos não apenas a absorção passiva do conhecimento, mas a aplicação prática na vida pastoral. Essa chamada ação destaca a importância não apenas de compreender os conceitos discutidos, mas também de integrá-los ativamente na prática diária do ministério, visando um impacto transformador e duradouro na vida da igreja e de seu pastor. Queridos alunos, chegamos ao final de mais uma etapa do nosso percurso no curso de teologia, e especificamente na rica jornada da teologia pastoral. Espero que esta disciplina tenha sido não apenas informativa, mas também inspiradora, motivando cada um de vocês a aprofundar ainda mais seus estudos e explorar outros temas cruciais para o desenvolvimento da sua formação teológica. À medida que avançamos, que possamos aplicar os conhecimentos adquiridos não apenas nos bancos acadêmicos, mas principalmente nos púlpitos e nas vidas daqueles que nos foram confiados. Que a teologia pastoral seja uma bússola que nos guie com sabedoria no pastoreio das almas, no aconselhamento compassivo e na construção de comunidades fundamentadas na fé. Desejo a cada um de vocês sucesso contínuo em sua jornada teológica e pastoral. Que, ao aplicarem esses ensinamentos, possam colher frutos abundantes no serviço à sua igreja e na condução do rebanho que Deus lhes confiou. Que a graça divina esteja sempre presente em suas vidas, capacitando-os a serem pastores dedicados, sábios e compassivos. Que Deus os abençoe ricamente, guiando cada passo e iluminando cada decisão. E, por fim, convido a todos a se inscreverem no nosso canal, onde continuaremos a compartilhar conhecimento, reflexões e recursos valiosos para aprofundar ainda mais nossa compreensão teológica. Juntos, podemos fortalecer a comunidade de aprendizado e enriquecer nossa jornada espiritual. Que a paz de Deus esteja convosco.